Hoje nós temos uma convidada muito especial, a primeira mulher a liderar uma instituição bancária de capital aberto, Ana Carina Bortoni Dias, que é a CEO do Banco BMG. Ana é bacharel e mestre em Ciências Químicas pela UNB, universidade na qual seguia a carreira acadêmica até que recebeu um convite para atuar numa consultoria, empresa na qual ficou por 19 anos. Convidada a liderar o BMG ao final de 2019, desde então, Ana Carina está à frente de um processo de transformação no Banco BMG, de uma instituição de um nicho de mercado específico para um banco completo. Aqui conosco, comigo e com a Ana Carina Bortoni, o meu colega João Borges, para quem eu passo a palavra. João, com você. Obrigada pelo convite. Muito obrigado a você por ter aceito o convite. Ana Carina, eu gostaria de a gente começar essa conversa com uma questão que você enfrenta no seu dia a dia, digamos assim, que é uma questão complexa, essa questão da diversidade. A gente simplifica a questão da diversidade de gênero, diversidade de... enfim, mas é muito maior do que isso quando você junta essas peças todas. Como é que está sendo sua experiência? Que tipo de desafio que você enfrenta? O que estimula você nesse processo todo? Pergunta bem filosófica, né? Pois é. Vamos lá. Realmente é um fato, né? A gente tem um número ainda muito pequeno de mulheres no setor financeiro. É uma pena, né? Porque a gente tem quando eu falo um número pequeno de mulheres na liderança, Sim. Nas lideranças do setor financeiro. Até quando a gente olha como um todo, tem até um equilíbrio, mas nas lideranças ainda um número pequeno e que não faz muito sentido, né? Porque quantos homens talentosos, quantas mulheres talentosas, né? A gente tem por aí. A gente poderia ter uma melhor equidade de gênero. E hoje ainda tem uma disparidade, você não encontra essa equidade. Como eu me sinto, né? Eu me sinto... primeiro, assim, eu acho que ao longo da carreira, ao longo dos anos, eu não tenho nenhuma grande história, talvez vocês venham me perguntar, mas existe, a Mona pode falar aqui também, existe um machismo estrutural, né? Isso está no dia a dia, em todas as perguntas, em todas as situações. Então, isso tá aí. Hoje em dia, nesta posição, eu sinto pouco, porque talvez até pela posição que eu cheguei, né, e lidero, mas ao longo da carreira, na construção da carreira, ao longo da carreira eu senti bastante. E eu me sinto com uma responsabilidade, além da transformação do Banco BMG, que é uma grande responsabilidade, a gente está fazendo um trabalho muito bonito, uma transformação forte, também me sinto uma responsabilidade de ser um espelho para as mulheres, né? Então ser um bom, ajudar na inspiração de que é possível. Eu tenho 3 filhas, então também tem em casa, tem também esse ser um espelho. Então é uma responsabilidade a mais e importante, porque eu acredito que o mundo vai ser muito melhor com mais equidade de gênero, mais plural, com mais diversidade. Então, como eu acredito fortemente que o mundo vai ser melhor com maior diversidade, eu me sinto um pouco também responsável para puxar isso. Eu vou só complementar aqui, Mona, se você me permitir, que você falou o seguinte, a questão do machismo estrutural, né? Isso. E às vezes isso parece uma abstração. Então, acho que assim, na sua fala, seria importante você, na sua experiência, em que momento, em que circunstâncias, se é possível, esse machismo estrutural ou te incomodou, ou talvez tenha te evitado um passo mais rápido na sua carreira? Talvez evitado um passo, não, caminhou bem a minha carreira, eu fiz a minha carreira numa consultoria internacional e a consultoria já tinha um olhar muito forte para a diversidade, já muito desde o início, então eu não sinto que tenha atrapalhado, assim, tenha atrasado, né, o meu processo, isso eu não sinto. Mas assim, vai desde quantas reuniões na vida você faz e você é a única mulher na sala, né? Então assim, já é um ponto importante, né? Você tem, você não, tem um pouco de sororidade, você encontrar alguém, um olhar e tudo, você tem, e você acaba sendo a única mulher naquele ambiente, né? Às vezes, a situação de alguém tentar explicar o que você acabou de explicar, mas eu já acabei de explicar, então por que você precisa explicar de novo? Então... Ou seja, como se não tivesse uma fala masculina, não tivesse o mesmo valor. Então, mas isso ao longo da carreira, em situações, né? Foram algumas situações. Situação, talvez, assim, eu sempre viajei muito a trabalho, então esse negócio de você viajar sozinha, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter cuidados redobrados, né? Viajar sozinha, ficar sozinha em hotel, situações assim, então você tem que ter mais cuidado.
É difícil tangibilizar. É difícil tangibilizar, mas não tem nenhuma mulher que provavelmente vai escutando a gente não vai entender o que eu estou falando, não vai se identificar com o que eu estou falando, porque está muito arraigado ainda na sociedade, né? Não é um absurdo um número pequeno, porque eu sou a CEO do Banco BMG, tem outras, né, CEOs do sistema financeiro aqui, de bancos internacionais também, mas é um número muito pequeno, né? Por quê, né? Eu acho que a gente deveria se perguntar por quê. Exatamente. A gente acaba de vir numa semana do domingo que teve a maior parada. O Brasil tem uma das maiores paradas, né, gays, e a gente sabe que a diversidade inclui também a luta anti-homofóbica, outras etnias, né, há muito preconceito contra negro, índio, enfim, não faltam preconceitos no Brasil. Mas eu queria te perguntar se você acha importante, né, essa afirmação, essa demonstração, né, de uma parada, uma coisa assim muito festiva, né? Mas a gente fala assim, mas por quê? Para que isso e tal? Qual a importância disso, Ana Karina? Eu acho super importante porque traz o assunto para a mesa. Uhum. Então, assim, tem que acontecer. Quando você olha, foram mais de 3 milhões de pessoas, né? Uhum. Então, assim, é importante, é um assunto importante para a gente discutir. Dentro do banco, o que a gente fez bastante, continua fazendo? A gente puxar rodas de discussões sobre as diferentes diversidades. Então, por exemplo, esse mês especificamente, a gente está tendo um mês do orgulho LGBTQIAP+. Uhum. A gente teve o mês da potência negra. Então, assim, a gente sempre, a gente tem grupos de afinidade dentro do banco que formam o grupo de diversidade, né? Então, PCD, mulheres, pretos, o LGBTQIAP+, porque você tem que puxar para a discussão, porque na hora que você puxa para a discussão e faz uma conversa como a gente está fazendo aqui, traz para essa roda de conversa, você começa a entender melhor o que acontece, qual é a situação. Então, eu tenho aprendido bastante qual é a situação da falta de diversidade de raça, ter aprendido nessas conversas, né? Então, aprendido a necessidade de você ter um ambiente inclusivo, você ter um ambiente em que uma pessoa com orientação, dependendo da sua orientação sexual, a pessoa tem que poder se sentir bem e ser inteiro aonde está, né? Não vestir um avatar na hora que está no trabalho. Então, você também tem que discutir bastante, porque você tem que trazer essa consciência para trazer muito mais um ambiente inclusivo para a diversidade. E tornar essas minorias mais visíveis também, né? Exatamente. Elas acabam, talvez ainda não estejam representadas, né, pela proporcionalidade, pelo número que elas representam no Brasil, talvez não estejam representadas nos setores, ainda que, como você mesma reforçou, no mercado financeiro a mulher é bem representada, mas você traz visibilidade, né, para essas minorias. E a gente sabe que o seu banco realmente é um dos que mais incluem. Há ações afirmativas nesse sentido? Sim, sim. A gente então, tem essas discussões, essas rodas de conversa que a gente faz muito forte, live, chamando o banco inteiro. A gente traz convidados. Acho que você colocou muito bem esse ponto da visibilidade, né? Você tem que trazer o assunto para a mesa, né? O assunto... então, a gente faz isso. Esse foi o primeiro passo, né? Quando a gente começou a transformação envolve uma série de coisas, depois eu posso contar muito mais a transformação do banco como um todo. Mas, como o assunto é diversidade, a gente começou com esse tema de trazer mais visibilidade e para trazer mais um sentimento de inclusão. E com pesquisas, né? Perguntando como é que você sente aqui, tudo. Você sente que é um banco que inclui, reforçar muito o canal de denúncia, reforçar que canal de denúncia é totalmente seguro, né? Porque como é que você traz todo um ambiente de inclusão e você pode permitir situações constrangedoras, né? Você tem que criar também um ambiente que não tenha situações constrangedoras. A gente... Tem algumas que vou esquecer algumas, tá? Então, mas vou colocar alguns pontos. Ano passado a gente fez uma parceria com... A gente criou o programa Mulheres em Tech, que era com programaria, para a gente fazer uma série de rodas de conversas para como é que você aumentava mulheres em tecnologia. A gente fez uma parceria com Proa para trazer candidatos com maior diversidade. Agora, esse ano, a gente tem um programa de estágio com foco em diversidade, nosso programa de estágio.
A gente tem um programa de treinamento específico para as mulheres. Aí você fala, não, mas você não vai treinar os homens? Claro que sim, tem treinamento de liderança, tem treinamento para todo mundo, mas tem algumas características específicas das mulheres que acabam sendo barreiras para que elas possam ser futuras líderes. Então a gente tem que trabalhar esse viés inconsciente e trazer esse ferramental para as mulheres. A gente começou um programa de treinamento também para as mulheres. Daqui a pouco eu lembro mais alguns, mas assim, é uma... Você falou bastante. Enquanto você tenta recuperar a tua memória aí, você falou nessas rodas de conversa, que é uma coisa que me chamou a atenção aqui na sua fala. Quer dizer, você coloca frente a frente, pelo que eu entendi, a própria diversidade que tem naquele ambiente. Ou seja, então você talvez aí, o resultado interessante quando você fala em inclusão, não é só as pessoas se sentirem do ponto de vista do trabalho, do cargo, da função que exercem, mas também do reconhecimento do olhar. Porque às vezes um próprio olhar ele já diz alguma coisa sobre discriminação, sobre o tratamento diferenciado. Então, eu queria que você falasse um pouco do resultado dessa mesa de reunião, que você chamou mesa de... Essa mesa de conversa. De conversa, exatamente. Né? Como é que funciona isso? Qual é a reação das pessoas? Eu acho que o principal traz mais empatia. Certo. Essa é a principal reação. Posso falar, eu mesma, né? Várias vezes, em algumas discussões, a gente era uma roda de conversas naquela semana do mês da mulher. Então, a gente estava falando, não estávamos falando de LGBTQIAP+, estávamos falando do mês da mulher naquele momento. E uma das nossas convidadas era uma mulher trans. Sim. E ela trouxe a perspectiva dela que me trouxe muita empatia. Porque eu falei, eu achando que tem machismo estrutural, mas ela tem outras questões. Então, essa descoberta de você entender, você se colocar, entender mais o outro, se colocar no lugar do outro, te traz mais empatia e muda o ambiente do dia a dia no trabalho. Fica mais leve. Fica mais leve, fica mais respeitoso, fica mais empático. Porque você tem que respeitar, gente. Por que não, né? Então, você tem que respeitar, você tem que ter. A gente fez uma pesquisa agora, a gente rodou pela primeira vez a GPTW, né? Vocês devem... A Great Place to Work. A gente não tinha rodado ainda no banco, rodou a primeira vez, foi certificado. E as melhores respostas que a gente teve na GPTW foram em perguntas específicas de diversidade. Então, a gente entendeu que a gente está no caminho certo, né, de criar um ambiente inclusivo para a diversidade no banco. Isso não significa que a gente já tem números que eu falo, tem 50% de mulheres aqui, ainda não. Apesar do conselho, nosso conselho tem 50% mulheres e 50% homens. Mas eu ainda tenho muita oportunidade de aumentar a diversidade na liderança do banco. E aí você falou na questão da inclusão e falamos da questão do olhar. E de certa forma a gente abordou a empatia, tornando as pessoas, digamos, mais confortáveis no seu ambiente. Mas eu quero saber de você a reação das pessoas que não pertencem a essas minorias, o que chamamos de maioria hoje. Que, na verdade, digamos assim, são a fonte, se a gente quiser simplificar, são a fonte, digamos, da discriminação estrutural que existe na sociedade. É interessante esse olhar. Porque, primeiro, que não é a maioria. Exatamente. Né? O que é maioria, o que é minoria, né? O que é maioria, o que é minoria. Segundo, que quando você traz a visibilidade, você traz todo mundo para a conversa. Então, a gente não tem uma roda de conversas que só tem aquele grupo de afinidade, aquele grupo de diversidade. Não, é uma roda de conversa com todos. Com a diversidade. Com todos, a diversidade, né? Exatamente. Então, e aí, esse ponto que eu te falei de você se colocar mais no lugar do outro também ajuda até para... Tem que ter muito cuidado com as palavras, né? O homem hétero é mais comum a gente enxergar... E não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas, ao estar num ambiente em que você tem essa roda de conversa, que você discute tudo isso, desperta elementos, agora eu estou entendendo melhor a situação do outro. Entendi. Né? E também para as mulheres, você tem uma mulher hétero, branca, provavelmente não entende a diversidade, a realidade de uma mulher preta, de alguém com orientação sexual específica. Então, assim, você tem que despertar este fato de você... como é que a melhor forma de explicar? Você sempre vai ser diverso de alguma situação. Perfeito. Então, não é só para um grupo que poderia ser caracterizado como maioria que precisa mudar. Todos nós precisamos mudar. Porque provavelmente tem alguma característica que a Mona vai enxergar numa outra pessoa que ela falou, eu não vivi essa realidade, não seria assim para mim. Então, essa discussão de diversidade, ela tem que tocar
todo mundo. Perfeito. E as pessoas têm que ter uma consciência de que a diversidade, ela traz riqueza, né? Um mundo plural, com diversas culturas, etnias, diversidade mesmo, é muito mais rico do que um mundo homogêneo, onde todos são iguais, onde todos pensam igual, onde não tem discussão, onde não tem Tem diversidade, pesquisas, né? Que falam sobre isso. A própria McKinsey fez algumas pesquisas, são interessantes, vale depois vocês puxarem. Tem uma que chama Women Matter e a outra que chama Diversity Matter, né? E ele traz assim, o impacto da diversidade nos negócios, são bem interessantes. E aí vem um pouco da causalidade. Por que tem impacto positivo, né? Porque você tende a ter melhores tomadas de decisão. Pelo menos uma tomada de decisão mais discutida, com diferentes perspectivas. Você está fazendo um determinado produto para um perfil de cliente. E você tem na mesa tomando a decisão de quem faz esse produto para esse perfil de cliente, ninguém neste perfil. Você pode tomar uma decisão de fazer um produto que não se encaixe com aquele perfil de cliente. Agora, se você tem ali em quem está fazendo o produto, alguém que vive a realidade deste perfil de cliente, a sua tendência, alguém puxar, não sei se vai ser fácil, não sei se vai ser assim, melhor melhorar isso. Então, essa lógica de diferentes perspectivas é muito importante. Agora, eu perguntaria a você o seguinte, quer dizer, se a gente voltar no tempo, a gente já teve, em alguns momentos, o perfil da liderança, digamos assim, na ausência de uma palavra melhor, mais impositiva nos seus conceitos, nos seus critérios. E você exerce uma liderança já nesse ambiente de diversidade. Né? Como é que isso mexe com você, na sua formulação e no seu exercício de liderança? Eu acho que um líder ele tem que ter um papel importante em trazer a estratégia, a visão para todo mundo. Então, isso é muito importante. Então, assim, e também tem um outro lado importantíssimo, que é a comunicação. Você conseguir comunicar para a sua organização como um todo qual caminho você está indo, por que a organização está indo para esse caminho e trazer todo mundo para o jogo. Então, isso não significa que em certos momentos você vai ter que ser mais impositivo. Talvez em alguma hora você vai ter que tomar uma decisão, gente, é por esse caminho, não tem jeito. Mas eu acredito que quando você engaja as pessoas, você traz as pessoas para o seu jogo, para o jogo conjunto, a turma fica abraça mais a causa, né, da transformação do banco, do caminho que o banco tem que seguir. Então, eu vejo um papel de liderança importante em dar direção, reforçar como que chega na direção e comunicar bastante com o banco. Você já teve dificuldade de liderar homens? Não, eu não tenho, não. Eu acho que hoje a minha diretoria, praticamente, eu tenho 2 mulheres na diretoria, além de mim, e os outros são homens. Não muda nada. Não tem problema, com essa voz suave toda, a liderança se impõe. Você não Tem queira autoridade, né? Pode completar a frase. Não me queira ver. Como é que é? Ele falou com essa voz suave, né? Mas normalmente eu sou tranquila, assim, mesmo Normalmente. em situações de estresse e tudo, mas não tem, né? Acho que é uma questão de respeito, de liderança, como é que você se impõe, o caminho que tem que seguir, então eu não sinto nenhum problema. Perfeito. Falar em liderar, a gente acabou de ver agora que a Colômbia elegeu a primeira mulher negra, né, para a vice-presidência, né? Qual a importância disso? Eu acho que são símbolos importantes. Também nos Estados Unidos, né, com a Kamala. A Kamala, também né? Teve. Quando, por exemplo, eu tenho uma filha de 14 anos. Quando a Kamala virou vice-presidente, ela ficou super empolgada, foi ler o livro, fez eu ler o livro da história da Kamala. Ela leu o livro, falou, mãe, você tem que ler esse livro. E tudo. Então, você vê o que significa para uma mulher. Histórias inspiradoras, né? São Exatamente. referências, vão acabar virando, né, ícones de referência. Né? E é aquela questão de que é possível, né? Então, assim, você vai quebrando barreiras e você vai trazendo para a turma de que, por que não, né? Por que não? Por que você não tem mais mulheres na liderança? O papel das novas gerações aí é importante, né? Porque elas já não têm essa visão arraigada que você tem que quebrar entre adultos e gerações mais maduras, digamos assim. Enquanto os jovens, eles já estão num ambiente que transpira isso com mais naturalidade, né? Eu acredito que sim, tem até pesquisas, né, que falam da geração Z, que ela é muito mais fluida, né, que é uma geração mais aberta a questões de diversidade. Também na McKinsey tem pesquisa sobre a geração Z. Então, a gente enxerga que a tendência é que vá mudando, né? Por isso que nós aqui, que somos, não somos da geração nem Y, nem Z, né? A gente é da geração anterior. A gente tem um papel importante de ajudar a pavimentar esse caminho, né? A gente não pode esperar essa geração chegar para mudar.
a nossa obrigação é ajudar a pavimentar o caminho. Acelerar o processo. Exatamente. É engraçado, né? Porque a gente vem de uma geração que dos anos 60, 70, onde teve tanta revolução, um movimento feminista, né? Liderado pela Ruth Cardoso, as mulheres queimavam sutiã. Aí você fala assim, bom, isso tudo já está superado. Bom, aí passam-se 20 anos, 30 anos, de repente recomeça tudo, né? Black Lives Matter, Me Too, todos esses movimentos dos Estados Unidos que acabaram também vindo para cá e retomando essa pauta como se nada disso tivesse sido discutido antes, né? E, assim, como que você vê isso? Porque eu falo, poxa, será que realmente deu uma estancada, parou? Para a gente isso era uma coisa normal, ok, mas as novas gerações, para as novas gerações é uma novidade? Como é que eu enxergo, tá? Eu acho que tudo que aconteceu, até aquele filme super legal, vale assistir aquelas sufragistas, né, contando a história, eu acho ali, todo esse movimento era para ter o mínimo. Sim. Não tinha nada. Foi um movimento grande para ter um mínimo. Vou poder votar. Como é que a mulher não podia votar? Né? Para poder votar. Tem esse dia eu estava vendo um seriado, né, sobre o Rio, nos anos 60. O marido some e abandona e ela quer abrir um bar. E ela não consegue porque a mulher não podia abrir negócio. A mulher não podia assinar. Então, ela tinha que convencer o pai dela a assinar porque ela não podia. Então, ali era uma discussão do básico, do mínimo. A discussão agora era diferente, é de equidade. A discussão agora é, tá bom, foi feito o mínimo, mas é no mínimo que a gente quer ficar? A gente não quer ficar no mínimo, a gente quer equidade. Também ninguém quer sobrepor ninguém. A gente quer simplesmente ter o seu lugar ali, ter uma maior equidade. Então, isso é mais complicado do que conseguir o mínimo. Que é a representatividade nos conselhos, em Nas cargos de lideranças. direção, nas lideranças, que a gente pode dizer até, né, João, a gente fala bastante disso, porque recentemente até estivemos representando a FEBRABAN para falar disso, da mulher no mercado financeiro e no setor bancário, ela está melhor posicionada que no resto da sociedade, em outras empresas, né? Nas lideranças também? Em cargos executivos, né? Discordou de você. Não estou discordando, estou perguntando mesmo. Em cargos executivos também, sim. Tem uma executivos. pesquisa da Mercer, que a gente tem aqui, que mostra que sim, muito acima dos outros setores, mas muito, muito mais, né? Então, você vê o caminho que tem que trilhar ainda, né? Assim, porque você na tocou numa indústria coisa importante, né? A pessoa, para chegar na posição que você chegou, tem todo um histórico, né? Então, se você não teve abertura, oportunidade um tempo atrás, caminho, né? você não chegou aqui. Exatamente. Né? Então, a preparação desse caminho, desse terreno, obrigatoriamente ele demora um pouco, né? E você tem uma questão de causa e efeito importante aí. Isso vale tanto para a mulher quanto todo outro aspecto da diversidade. Exatamente. E como é que foi sair, então, de uma consultoria, né, onde você estava, onde ficou 19 anos, quer dizer, até provavelmente numa zona de conforto, né, depois de um tempo, para ir comandar um banco e transformá-lo ainda? Conta um pouco para a gente esse Vamos processo. contar, é bem legal, eu sou encantada com toda essa mudança. Primeira consultoria nunca é uma zona de conforto. Tem sempre novidades, né? Porque você está... eu, dentro da consultoria, logo no início, eu entrei em 2000, entrei em janeiro de 2000, até pelo background mais analítico, né, de química e tudo, eu acabei caindo na prática da McKinsey, que cuida do setor financeiro. Né? Então, e aí era modelagem, aquela série de coisas todas aqui do setor financeiro. E cresci nessa prática do setor financeiro. Mas também, dentro da McKinsey, eu atuei na prática de organização. Cheguei a ser líder da prática de organização, que olhava transformações, olhava de uma forma mais horizontal. Então, tive a chance de estar em outros setores. Mas, numa consultoria, para você tem o setor financeiro, né, algum banco, alguma empresa no setor financeiro como seu cliente, você tem que estar sempre antenado das mudanças. O que está acontecendo com o mercado, quais mudanças, e tudo, porque você está lá trazendo algo, né, novo, algo diferente, porque senão eles não vão contratar uma consultoria. Então, a gente tinha que estar sempre muito atualizado com o que estava acontecendo. Depois de 19 anos, como você colocou, eu já estava numa fase da minha vida que eu queria fazer algo diferente. Eu falei, ou eu faço agora ou não faço mais. Na época eu estava com 47, agora estou com 50. Eu falei, eu precisava fazer algo diferente, vou fazer agora, porque senão eu vou acabar aposentando aqui. E tive o convite dos acionistas controladores do BMG de assumir como presidente do conselho do banco.
Então foi diferente, foi uma jornada um pouquinho diferente. Eu entrei como presidente do conselho em abril de 2019, só que eu acabei sendo uma presidente do conselho muito próximo, muita energia, muito próxima e tudo. E aí depois de 9 meses, né, uma gestação aí, eles me convidaram, então veio o convite para assumir como CEO do banco e liderar essa transformação. Tem muitas características parecidas, porque quando você lidera uma transformação pela consultoria, você tem que ser um orquestrador, apoiar o CEO a ser um orquestrador, ver o plano como um todo, como é que você orquestra tudo isso, quais são os elementos que você tem que ter para garantir que você puxa essa transformação como um todo. Então, apoiei por muitos anos CEO fazendo isso, né? Então, de repente, você entra na cadeira. Tem um lado do ferramental, que foi muito bom, de já ter o ferramental para tudo isso, mas tem um outro lado da empatia, que eu acho que se eu fosse consultor hoje de novo, eu ia ser melhor consultora. Porque tem a empatia de saber como é que o CEO vive, né? Uma coisa é você contar e ajudar como faz, outra coisa é você ter a responsabilidade. Então foi um aprendizado muito grande para mim. Tem sido uma jornada incrível, assim, puxada, não fácil. Assim, eu assumi, veio pandemia, vem tudo isso que a gente está passando, agora Selic alta, compressão da margem, tem todos os desafios que vocês podem pensar no meio desse caminho aí, desses quase 3 anos e 2 anos e meio de CEO do banco. Mas um aprendizado absurdo. A própria aceleração digital, né, João? Porque mudou muito, está mudando muito também o perfil, né, dos Exatamente, bancos. essa questão até das relações de trabalho, né? Como é que fica a partir de agora, o que veio para valer, né? Neste caso, a gente até potencializou, porque a nossa transformação era sair de um banco de nicho para um banco completo, e um banco completo digital, né? Que tem, a gente atua eu estava até te contando das lojas Help, né? A gente atua com a franquia, a gente tem franqueador nas nossas lojas Help, a gente atua com os correspondentes bancários, e a gente abriu o banco digital. E a gente digitalizou toda a operação com os correspondentes bancários, que era no papel, passaram a ser digital. A gente digitalizou, a Help já era digitalizada, mas presencialmente. A gente começou a atuar na Help também à distância. Então, foi uma questão muito forte de digitalizar o banco como um todo e digitalizar os nossos canais. E ali, com a pandemia, com o distanciamento social, as barreiras psicológicas que faziam com que as pessoas não se digitalizassem saíram. Então a gente era obrigatório. Era obrigatório. Né? Então a gente pegou essa energia toda para reforçar e acelerar muito a transformação do banco. A hiperdigitalização ajudou muito na transformação. Um exemplo, esse canal correspondente, a gente pretendia virar 2020 para 2021 com 30% usando as nossas ferramentas digitais. A gente virou 2020 para 2021 com 100% usando as nossas ferramentas digitais. Tirou o papel. Então, esse é só um exemplo. Uma pergunta pontual aqui. O trabalho remoto cria facilidade ou dificuldade adicional para a mulher, do teu ponto de vista? Eu acho que para a mulher, acho que a minha realidade é um pouco diferente. Assim. Eu acho que eu adorei. Assim, no início foi super complicado com todo mundo, mas, por exemplo, eu não almoçava com a minha filha nunca. A gente almoçou 1 ano, todos os dias. Trabalhando, feito uma Nunca louca. viveram tão próximas. A gente nunca ficou tão próximo, então foi muito bom. Agora, não era a realidade de todo mundo. Então, eu imagino que, para funcionar bem, e é o que eu falo de equidade não é só várias CEOs mulheres, equidade é em casa, o homem e a mulher se ajudando em casa com as tarefas domésticas. Então, não deveria ter sido pior para as mulheres, né? Deveria ter sido igual, tanto o homem e a mulher ali com os seus afazeres para fazer com que funcionasse aquele isolamento social, né? Mas acho que as mulheres sofreram mais com as tarefas domésticas, é uma hipótese que eu tenho. Mas, por outro lado, quem teve a chance de ficar mais próximo do filho sentiu isso também uma certa gratificação também, né? Desde o começo eu queria te perguntar, às vezes me soa um pouco machista essa pergunta, mas eu não resisto. Mas pela mulher pode ser feita essa pergunta, não pode ser feita por mim. Você acha que a mulher tem um jeito diferente de comandar? Existem pesquisas, né, que falam sobre isso, que a mulher tem um jeito diferente. Na verdade, eu acho muito ruim a gente falar que a mulher é de um jeito e o homem é de outro.
Tem homens e tem mulheres. Tem homens e tem mulheres. Então, assim, eu acho que tem tendência, assim, você encontra uma maioria, assim, ou talvez, e tem as zonas cinzentas no meio do caminho. Talvez a mulher tenha um olhar mais forte da empatia. Mas isso não significa que você não vai encontrar vários homens com olhar forte de empatia ou mulheres sem um olhar, né? Mas você encontra, você vê histórias, né, de mulheres líderes, né, de governo e tudo com um olhar mais forte da empatia. Pois é, você teve o exemplo de Margaret Thatcher, que era a Dama de Ferro. Exatamente. Mas você tem vários outros exemplos, né, diferentes. Então, assim, eu acho muito ruim rotular, para falar a verdade. A mulher é assim, o homem é assim. Por isso que eu falei que eu tenho... Porque a rotulagem, né, Bona, ela facilita, quando você tenta classificar demais, etiquetar, você facilita, mas você perde a riqueza da complexidade, né? Isso dificulta a equidade de gênero, porque você pode falar, então se a mulher tem esse estilo, não vai servir para essa função. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Sim, por isso que eu falei que eu mesma tenho restrição. Mas é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Agora, Ana Karina, uma visão mais ampla, assim, você olhando não só para o setor financeiro, o setor bancário, onde você trabalha, mas assim, a sociedade brasileira, como é que você vê essa dinâmica nessa direção, na busca do tratamento de equidade, que você diz, da busca da diversidade, do reconhecimento e dar uma naturalização a isso verdadeira, não necessariamente... E o mundo, como é que caminha nessa direção? O que eu acho muito interessante que está acontecendo é que a gente está falando, a gente fala bastante agora sobre isso. Pensa 10 anos, quantas agendas vocês tiveram? Vou fazer pergunta para vocês, né? Exatamente. Sobre parar para ter uma live de um assunto com o CEO de banco, provavelmente era só para falar do mercado financeiro, né? Então, para parar para discutir sobre esse assunto. Falar de pessoas. Para falar de pessoas. Então, quando você começa a falar muito sobre um tema, esse tema começa a entrar no consciente coletivo e a gente começa a prestar mais atenção para o tema. Então, eu vejo boas perspectivas de mudança, de evolução, de uma melhor diversidade, porque você tem toda a agenda ESG, que a diversidade está dentro da agenda, né? A agenda é muito mais ampla, mas a diversidade está dentro da agenda. Você tem as instituições com ações positivas, né? Afirmativas, para poder fazer a mudança. Cumprir a agenda, né? Eu estava pensando exatamente nisso. A gente caminhou toda a entrevista e não citou o ESG, né? Que a gente esquece que o ESG, o S é social e é diversidade, que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Equidade, mais representatividade, e isso está na pauta dos bancos. Isso vem sendo cumprido, né? E cada vez mais, né? Lá no banco a gente acabou de trazer uma pessoa super boa de mercado para cuidar dessa gerência executiva ESG do banco, fazer toda a nossa agenda, porque a gente trabalhou diversidade, trabalhou transformação, começou a identificar nossas causas sociais, mas a gente queria organizar muito melhor essa agenda ESG, né? Então, a diversidade entrou, está dentro desse guarda-chuva. Mas a gente fala muito mais, então eu tenho uma perspectiva mais positiva do que há 10 anos. Porque quando a gente olha os problemas do presente, a gente sofre muito com os problemas do presente, que afinal estamos sofrendo, né? É um momento. Às vezes a gente perde um pouco a perspectiva de como era o passado, né? Que era muito mais complicado, muito mais difícil, como você mencionou agora há pouco, né? Exatamente. João, queria terminar essa entrevista sem citar uma coisa que eu lembrei aqui, que você é muito ativa nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, e a gente vê que você é muito querida, né? É uma forma de se comunicar com os funcionários do banco. Como é que você domina isso, seu tempo, sua agenda? Como é que você prioriza isso? Eu que cuido do meu LinkedIn, não tenho ninguém... às vezes tem alguma pauta, alguma coisa do banco que saiu, já me mandam pronto, mas eu coloco o meu tom. Eu até não sou tão ativa, acho que... mas eu gosto, assim, eu estou ali no LinkedIn, aí eu vejo alguém falando, entrei no Banco BMG. Pô, que legal que a pessoa entra no banco, eu coloco ali um bem-vindo, fala, assim... os próprios funcionários, eles trazem muito do que está acontecendo, então aí você, como o LinkedIn já traz a pauta quando tem o hashtag ali, né, você já sabe, já cai para você. Então eu procuro interagir muito com os nossos funcionários, no que eles publicam, no que eles colocam, porque eu gosto muito de ver a paixão da turma pelo banco. Como eu também sou apaixonada, e também sou apaixonada pela transformação, então é uma questão muito mais de apoiar, não é mecânico, vai acontecendo, assim. Te dá uma satisfação. Me dá satisfação.
Nada como o sentimento do pertencer, né? Você pertencer, né, a uma instituição ou uma associação, enfim, você comprar uma causa e sentir que você está dentro dela e atuando. Exatamente, né? Exatamente por isso até que ninguém cuida da minha rede. Ia ficar muito diferente da minha pessoa. Você é insubstituível para você mesmo, então. Não, eu sou super substituível. Eu acho que no mundo até tem essa teoria, no mundo ninguém é substituível. Eu só gosto, como ali é minha rede, né? Deixa eu dar o teu toque ali, né? Bom, acho que a gente tem que agradecer muito a sua presença, o seu tempo. A gente sabe que não é fácil, né, trazer uma CEO de banco aqui no estúdio da Febraban. E acho que foi uma conversa super gostosa e agradável, como você disse, de outros assuntos muito necessários, né? E que fazem parte do mercado financeiro e não são exatamente para falar de recursos, de investimento e de financiamento, né? Exatamente. Gente, muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder falar bastante sobre esse assunto, que acho que é importante a gente falar. Certamente. Muito obrigado a você. Muito bom. Obrigada. É isso aí. Então, nós voltamos a qualquer momento com novas discussões. Você acompanha a gente aqui nos nossos canais. A gente agradece mais uma vez a presença da Karina e esperamos que as empresas do setor financeiro estejam cada vez mais diversas, representando o Brasil como ele é de fato. Muito obrigada.